Bom dia, queridos, na paz de Cristo Jesus, que coisa boa é poder estar com você aqui, dentro desse quadro tão especial que eu gosto tanto, é o Vidas Transformadas. Por que eu gosto de estar apresentando esse quadro para você? Porque aqui sempre tem uma história linda para se contar, uma história com um final feliz. Hoje, nem sempre, né, as histórias elas têm um final feliz, mas nesse quadro aqui no Vidas Transformadas, você sempre vai ouvir, vai conhecer uma vida que começou bem ruim, bem triste, com muitas dificuldades, mas que teve um final muito feliz. Por que o final feliz? Porque Jesus entrou, mudou tudo, transformou essa vida e hoje ela pode se sentar com a gente aqui e pode contar do que Deus fez na vida através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que Ele é o único poderoso para libertar, salvar, mudar, transformar uma vida. Aí você olha assim e fala, não pode ser, pastora, impossível, existem situações que são impossíveis de mudar. Com Jesus, não. Ele muda toda e qualquer situação. A pessoa pode ser muito terrível, mas quando Jesus entra, quando ela realmente aceita Jesus no seu coração, crê com força em Jesus, a sua vida é mudada, a sua vida é transformada. Prova disso é hoje a história da missionária Marinês, que está aqui com a gente, que você vai conhecer. A Marinês, a gente até estava conversando aqui um pouquinho antes da gravação. Hoje você vê, né, essa mulher aí bonita, distinta. Mas a Marinês tem uma história para contar para a gente, né? Uma história que realmente mostrando o poder de Deus na transformação, na mudança de uma vida, na transformação de uma pessoa, né? De uma pessoa que praticava o mal e agora pratica o bem para a glória de Deus. Bom dia, Marinês, na paz do Senhor. Bom dia, paz do Senhor. Tudo bem com todos. você? Sim. Seja muito bem-vinda, viu, no nosso quadro Vidas Transformadas. É muito bom te receber aqui, né? Bom, a Marinês, como eu falei, ela é missionária, ela congrega em uma das nossas igrejas aqui na Baixada Santista, no bairro do Marapé, desde a sua conversão, Desde a conversão. Na verdade, toda a história dela acontece lá no Marapé, né, Toda lá. Marinês? Como foi que começou? Diz pra gente. Bom, você, só para dar uma adiantadinha aqui, Marinês teve um envolvimento muito forte com drogas, gente. Muito forte. Com drogas, com tráfico, enfim, coisas assim, né? Como foi que tudo começou, Marinês? O que te levou a você se envolver dessa forma, assim? Com 15 anos mais ou menos, eu tive um encontro com as drogas, né? Foi o meu primeiro encontro com as drogas, eu tinha 15 anos. Aí eu me envolvi com as drogas e ali eu fui me viciando em drogas, né? Com cocaína. E aí fui viciando e eu usava muita droga. Tipo, no tempo eu fui me perdendo através disso mesmo dentro da droga, né? Eu fui mãe muito cedo. Tive meu filho, e ia fazer 16 anos quando eu tive meu primeiro filho. Conheci o pai do meu filho, só que eu tive uma vida muito difícil com ele também, porque ele me batia muito. E ele também era usuário? Era também usuário, só que tipo, a vida dele era bem mais perdida, porque ele usava muita droga e umas outras drogas muitas drogas que ele usava, ele misturava muitas coisas. Então tinha vezes que ele chegava muito ruim, então eu tipo, tive uma vida muito difícil, porque ele me batia muito, né? Eu apanhei muito dele, até grávida, e depois de estar grávida, com a criança pequena ainda. Então eu tive uma vida bem difícil e também eu fui muito perseguida por ele, né? Eu tive uma perseguição muito grande, porque ele falava que ia me matar, era só o que ele falava, né, sempre. Então, das vezes que eu pude escapar dele, assim, porque graças a Deus eu tinha uma família, só que a dificuldade da minha família era o modo que eu vivia, né? Que eles não aceitavam, porque dentro da minha família não existia, né? Então, tipo, eles não esperavam de mim, né? Que eu era a caçula da minha família. Que tristeza. E fui tipo, eu... na sua casa não tinha assim nenhum, sei lá, não era um lar em que de repente tivesse alguma influência que te levasse para as drogas? Não. Você simplesmente foi? Fui. Quis experimentar? Sim, quis experimentar. O que te levou? Quis se aventurar mesmo, Marinês? Era a curiosidade. Tipo, nós tínhamos muitas amizades, então ali nós conhecemos uma pessoa também que ela tinha essa influência nisso. Ela era do Rio de Janeiro, ela veio para cá e meu pai, ele alugava imóveis, nós morávamos numa casa no mercado, então ele alugava os quartos. Sim. E ela veio morar num dos quartos e a gente pegou muita amizade com ela e foi ali que eu conheci as drogas, né?
que ela veio de lá, porque até então, nessa época, não se ouvia muito falar em cocaína, porque era uma coisa muito difícil pelo valor, né, que era alto. Então, não tinha chegado assim nos lugares mais né, carentes. Então, a gente pouco ouvia. E foi uma curiosidade mesmo, mas é uma coisa muito ruim que vicia muito rápido, né? E como a tua família ficou diante disso? A caçulinha tá Sim, nessa... mas assim, a minha mãe e meu pai, eles não percebiam o que estava acontecendo, né? Porque, na verdade, quando a gente saía para a rua e que a gente ia para os bailes, para as coisas, que é onde acontecia tudo, que a gente usava as drogas e tal. Quando voltava para casa, já voltava meio assim. Mas como eles não tinham também tanto conhecimento disso, então foi bem difícil para eles perceber. Quando vieram perceber, já veio já de muita coisa que a minha mãe viu, começou a ver acontecendo na minha vida, né? Aí quando eu engravidei e tudo, eu tive muito problema na minha gravidez devido à droga, né? Porque mesmo eu grávida, depois de grávida, eu continuei usando. Então, eu tive uma saúde bem debilitada, né, com a gravidez. Então, minha mãe fez um acompanhamento comigo mais de perto. Aí foi quando ela veio saber tudo, que eu usava droga, tudo. E foi uma surpresa para eles, porque eu vim de uma família, meus pais eram, assim, muito rígidos na parte de nunca ter ouvido falar nem envolvimento nenhum com droga de ninguém. E eu era mais nova, então tinha meus irmãos todos que eram tudo trabalhador, minhas irmãs. Tinha mais duas irmãs, hoje eu não tenho uma que partiu, né? E minhas irmãs, elas tudo trabalhavam, uma era costureira, a outra trabalhava em fábrica de bebida. Então, quer dizer, não tinha esse envolvimento de ninguém. Então, para a minha família foi uma surpresa, né? Um baque, né? Então, foi um baque muito grande. E esse meu envolvimento com o pai desse meu filho, porque eu tive 2 filhos dele. Um faleceu, infelizmente, né? Não tenho mais. O outro ainda está aí. Então, eu tive 2 filhos com ele. Então, dentro desse tempo que eu tive esses 2 filhos com ele, eu passei momentos muito difíceis, né? A minha mãe muitas vezes foi me buscar em lugares que ele me amarrava, porque ele me deixava em cárcere privado, ele me amarrava, ele me algemava. Então, minha mãe, por várias vezes, a minha família, quando eu conseguia pedir socorro, que às vezes eu estava numa situação difícil, então ele me deixava sem acesso a ninguém. Mas quando eu conseguia pedir socorro para alguém que estava passando na rua, ou para alguém próximo, que eu podia pedir o socorro, eu pedia e jogava o papelzinho ali com o telefone da minha família, de alguém, ou com o número da casa da minha mãe, endereço, jogava e pedia socorro no papel. E aí a minha mãe conseguia chegar até onde que eu estava. Então, quer dizer, eu dei muito trabalho assim para minha mãe, né? E isso durou quanto tempo, Então, eu tive... essa situação? Com ele, mais ou menos, eu tive um filho com ele quando o meu filho tinha quando um tinha 6 anos, eu tive outro. Então, durou a cerca desse relacionamento meu com ele, mais ou menos uns 10 anos. E depois disso, você continuou, depois que você conseguiu se afastar dele, você continuou? Eu continuei. Mesmo, Aí foi quando eu vim conhecer o pai da minha outra filha. Aí foi quando eu me envolvi total dentro do tráfico, né? Porque até aí eu era usuária de droga, não tinha envolvimento no tráfico. Mas aí, quando eu conheci o pai da minha filha, que eu vim conhecer mais a fundo... Isso foi lá ainda no Marapé? No Marapé. Aí eu conheci ele mais a fundo, aí eu fui me envolver no tráfico. Aí, na verdade, esse pai da minha filha, ele faleceu, né, por devido bebida, né? Ele morreu de cirrose quando a minha filha tinha 2 anos. Mas até aí ele me ajudou muito, que foi ele praticamente que me ajudou a criar meus outros 2 filhos. E por ele que me tirou da mão daquele outro, mas também te colocou no outro mundo. Sim, aí eu fui conhecer outro mundo, que foi a droga. E depois disso, quando a minha filha tinha 2 anos, ele faleceu. E por devido a essa situação de ter 2 filhos pequenos, com ela 2 anos, ela tinha 2, o outro tinha 4... e o outro tinha 7, 8 anos, quando ele faleceu. Sim. Que aí eu tive que me virar. Eu achei, o modo que eu achei de poder ir para poder acabar de criar ele, foi um modo errado, mas foi um jeito que eu vi de não
ninguém tirar meus filhos, nem eu ter que dar a eles. Você podia sustentar. Eu podia sustentar. Então, aí foi quando eu comecei a me envolver e entrei dentro do tráfico, né? E como foi essa tua experiência dentro do tráfico? Muito difícil. Porque o que que acontece? Meus filhos, eles cresceram me vendo envolvida naquilo tudo, né? E a gente sabe como é isso, né? Porque os pais, a gente sabe que eles são os espelhos dos filhos. Sim. E até aí, o que aconteceu? Os meus filhos foram crescendo ali dentro daquilo tudo e vendo a minha situação, vendo como eu vivia, porque, na verdade, eles estavam sempre me acompanhando aonde eu estava, porque a gente tinha, como a gente tinha os 3 pontos ali que era nosso de vender droga, então a gente descia, era uma padaria, o outro era um bar que tinha de esquina lá, tudo no Marapé. E o morro, a parte onde a gente morava, que era onde a gente trabalhava ali, comandava ali, né? E conforme eles foram crescendo, vendo isso, eles se envolveram. Com 10 anos, 11 anos, meu filho já estava dentro do tráfico. O outro também conheceu o tráfico com a mesma idade, porque o mais velho é que foi primeiro, né? Meu Deus, o mais velho é hein? que se envolveu em tudo primeiro. E depois eu tive um grande problema com ele, porque em vez da cocaína, ele se envolveu com a pedra, que é uma das drogas mais destruidoras, que é o fundo do poço. Graças a Deus eu não cheguei nisso, né? Não cheguei, mas vi o meu filho envolvido nisso. Foi um sofrimento muito grande que eu tive com ele, porque eu tive que me envolver com muitas coisas. Eu tive que pôr minha cara em muitas situações difíceis, né? E a vida da gente era difícil, porque a gente tinha aquele embate com as polícias quando chegava. A gente tinha que correr. Como que era? Conta um pouco. Que experiência você tem com a minha polícia? experiência mais assim era mesmo, na verdade, com a invasão da polícia, quando a polícia invadia, que a gente tinha que correr. Como eu tinha eles pequenos, eu tinha que correr com ele. A menina era pequena, eu corria com ela no colo. E muitas vezes com conflito de bala, de tiro e tudo. E a gente estava no meio daquilo e a gente tinha que safar, né? A gente sempre tinha que ter um jeito, um meio de saber para onde a gente ia. Então, como a gente conhecia o morro, e eu também tinha essa minha casa que já era lá, em cima do morro, então a gente tentava dribliar daquilo e correr e se esconder. Então, por várias vezes, eles sempre estavam comigo. Geralmente, eles sempre estavam no mesmo lugar, Ou seja, no local. Eles cresceram vendo tudo Crescendo isso. tudo. Com você fugindo de polícia, Sim. com... No envolvimento de muito risco, né? Na verdade, eu pus a vida deles muito em risco, muitas vezes. E assim, você não, como mãe, Marinês, não te bateu assim um desespero, sei lá, de ver teus filhos nessa situação? Muito. Enfim, deles Muito acompanharem desespero. tão de perto tudo Muito isso? desespero, porque assim, as drogas, quando a gente vicia nas drogas, para tudo ela vai levar a gente para um lado errado, né? Sim. E minha vida foi toda errada desde os 15 anos, porque eu conheci a droga praticamente cedo, eu era uma menina quando conheci as drogas. Então, lógico que, porque quando a gente começa a ver a nossa vida, porque quando nós está sozinha é uma coisa, agora quando tem vidas que já depende Envolvidas, né? dependia de Nossa, mim. nem fale. Então, para mim, era uma tristeza, mas a minha vida era uma vida destruída. Então, tipo assim, na noite, eu afogava as minhas tristezas como? Na bebida e nas drogas. Meu Deus. Para quê? Para esquecer aquele momento que eu estava passando. Porque, na verdade, eu me vi sozinha. Por quê? Porque eu preferi me afastar da minha família, porque eu estava trazendo sofrimento para minha mãe. Minha mãe morava lá mesmo, morava embaixo. Só que eu preferia viver minha vida, eu preferi seguir ela sozinha devido à situação que eu vivia. Para não trazer o quê? Nem vergonha para eles, porque eu já tinha envergonhado muito a vida deles, porque, na verdade, a polícia invadiu muitas vezes a casa da minha mãe, devido atrás de mim, né? Entendi. Pela situação. Então, eu preferi um tempo, eu me afastei. Então, na verdade, quando eu conheci o pai da minha filha, antes dele morrer, ele me deixou essa casa, que era um barraquinho que eu tinha no morro. Então, ali eu vivia com eles. Era a menina minha menina que tinha 2 anos, quando o pai dela morreu, e os meus 2 que eu já tinha desse primeiro relacionamento, foi bem ruim. Então, a tristeza que dava mais era isso, porque eu saía, e quando eu saía na madrugada, eu deixava eles dormindo sozinhos. Ai, E que eu dó. ia embora para a rua, porque era o meu meio de ganhar o dinheiro. Então, eu passava a noite toda ali, traficando, usando droga, traficando. Eu chegava já quase de manhã. E, às vezes, quando eu chegava de manhã, eles já não estavam mais lá. Eles já tinham descido,
já estavam procurando um meio deles se alimentar, porque ali tinha é tipo, como é que eu posso falar? Era um lugar onde eles acudiam pessoas, ali eles davam prato de sopa, davam café da manhã, era como se fosse um negócio de comunidade. Sim. Então eles sabiam, eles desciam para tomar café. Então quando eu chegava eu já não encontrava mais eles. E isso batia uma tristeza, por quê? Porque eu via que eu estava sofrendo, mas eu estava fazendo eles sofrer mais ainda. Porque, na verdade, mesmo eu ali junto deles, tentando sobreviver de dar o alimento para eles, eles sofriam do mesmo jeito, porque eles passavam uma noite toda. E eles viam, às vezes, o estado que eu chegava, porque eu chegava num estado muito difícil. A pessoa drogada, a pessoa chega sem sentido, sem nada, tu não consegue fazer uma coisa, não consegue dar um carinho, não consegue falar, não consegue conversar. Então, na minha vida, era muito difícil por isso. Eu sentia muito por essa situação, por eles, entendeu? Pelo que eu estava vivendo. E aí, eles foram crescendo e se envolveram na mesma situação. Então, eu tive muito problema por causa disso. Com as crianças. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Daqui a pouco você volta aí para eles já mocinhos, né? Mas quando você estava em toda essa situação, que você falou que te batia muita tristeza, você, não sei, você conseguia ver uma luz no fim do túnel ou você achava que a tua vida ia acabar naquilo? O que você pensava quando você estava lúcida, né? Você fala, meu Deus, a minha vida, que futuro eu tenho? Te vinha alguma coisa assim, você, sei lá, você de alguma forma falava, não, um dia eu vou sair dessa, um dia eu vou conseguir, um dia... O que você pensava? Então, assim, na verdade, quando a gente está envolvido nessa situação de droga, de tráfico, envolvido nessas coisas todas, a gente não consegue ver uma mudança. Porque a gente vê que a nossa vida está ali, a gente já se jogou, está dentro daquilo há muito tempo. Então, a gente já não consegue ver, pô, será que eu vou mudar? Então, eu não vi essa mudança. Eu tinha muito desejo de um dia, eu dentro de mim, Sim. sempre, porque, olha, mesmo eu não conhecendo a Deus, eu sabia que tinha um Deus que cuidava da minha vida. O porquê? Porque toda vez quando eu estava vindo já da rua, já de manhã, sempre Deus punha alguém no meu caminho. E essa pessoa que Deus punha sempre alguém no meu caminho, ela me entregava um panfleto e ela falava para mim assim, jovem, moça, eu vou falar uma coisa para a senhora. Deus tem uma obra na sua vida e uma obra missionária. Sério? E é uma obra muito grande que Deus tinha na sua vida. Mas só que naquele momento que a gente está vivendo aquela situação toda, drogada, eu falava assim, mas o que Deus pode ter na minha vida, né? O que pode ter na minha vida que toda vez alguém falava sempre, a palavra sempre era a mesma. Deus tem um projeto na sua vida. Eu falava, mas o que será que Deus quer com a minha vida? Olha a vida, porque na verdade, quando a gente entra nessa vida, a gente tem que mudar em tudo. Por causa da nossa defesa. A gente tem que se defender. Porque é a mesma coisa da gente ser jogado dentro de uma jaula de leões. Sim. E a gente vai ali e vai lidar com vários leões. Então, a gente tem que também tentar ser a mesma coisa. Então, eu teria que ter um gesto de uma leoa também. Para mim, o quê? Sobreviver dentro do mundo do crime. Então, ali, como era a minha vida? Eu andava armada, né? Porque eu tinha um revólver, porque era a minha defesa, né? E a minha situação, aonde eu estava toda vez que tinha confusão, em todo lugar que estava ali, que era confusão, era eu. O pessoal já sabia que era eu. Então, no meu bairro, todo mundo me conhecia, né? Sabia. Então, tipo assim, a gente tem um certo respeito por a gente estar ali. Então, eu tinha pessoas que me admiravam e eu tinha pessoas que me odiavam, né? Pessoas que não suportavam nem me ver. Mas eu tinha um certo respeito, porque eu busquei esse respeito. Sim. Por eu ser mulher e ter que sobreviver sozinha no meio daquilo que eu estava ali. Então, foi uma situação muito difícil. Porque não era uma coisa, não era de mim. Eu sabia que eu não era ruim. Mas tinha momentos que eu tinha que ser. Nossa. Então, tinha momentos que a gente tinha que entrar em situações de briga, de confusão, onde a gente tinha que puxar uma arma, onde a gente tinha que fazer coisas que a gente não queria, mas era obrigado devido à vida que a gente estava levando. Entendi. Né? Que era uma vida que a gente tinha que sobreviver, era uma selva. Esses folhetinhos que você recebia de quando em quando,
dessa pessoa te causavam um certo impacto ou você, sei lá, dizia, "Mas de novo lá vem ela"? Causava muito. Não, causava porque toda vez que eu descia, o que era o sentimento que eu tinha? Que à noite, eu passava a noite toda, eu usava droga e era aquela coisa, cheia de gente rodeado, porque a gente sabe que é assim, né, amigos. Então, era aquela noite toda. Quando chegava de manhã, eu sentia aquilo, porque eu já estava sozinha. E eu tinha que voltar, eu tinha alguém me esperando. Então, eu tinha esse sentimento. Então, toda vez que eu encontrava que alguém me falava isso, a primeira atitude minha era, eu chorava muito, muito, muito. Porque não era o que eu queria viver, mas era o que tinha para mim. Era o que eu estava vivendo. Porque eu tinha 3 filhos e eu tinha que cuidar deles. Eu tinha que tomar Não sabia fazer nada, né? Não Na sabia verdade, fazer o que nada. você cresceu... Eu simplesmente me envolvi muito cedo. Aham. Não estudei, larguei os estudos muito cedo. Então, quer dizer, eu não tinha nada, não tinha uma visão de falar assim, eu queria ser isso, eu queria estudar para isso. Eu não tive tempo. As drogas não deixou eu pensar nisso. Entendi. Então, quer dizer, a droga levou muito tempo da minha vida, né? Levou minha juventude, minha mocidade, levou tudo. Então, eu vim sair já bem tarde. Então, era uma coisa que, para mim, não tinha. Eu sentia vontade, mas não via como eu saí disso. Para mim, na minha mente, eu ia morrer nisso. Sim. Era a minha mente. Falei, uma hora a droga vai me matar. Eu sabia disso, porque eu pesava 38 quilos. Meu Deus. Eu era muito magrinha. Não tinha nem cabelo na cabeça, na verdade, porque como a gente cortava bem curtinho o cabelo e usava boné. Então, não tinha. Meu cabelo era bem curtinho, eu usava muito boné. Então, não tinha, né? Para mim, o meu pensamento era, uma hora eu vou. Eu sabia que uma hora eu ia. Então, eu estava correndo contra o tempo, lutando para quê? Para que eu conseguisse, de alguma forma, deixar eles, pelo menos, amparados de algum jeito. Você não tinha paz nenhuma, né, Marli? Mas Nenhuma, porque a gente dorme Meu Deus. com medo de qualquer hora meterem o pé na porta Entendi. e levar. Então, a nossa dormida era aquela dormida meio assim. Qualquer barulhinho logo, qualquer assustava. barulho a gente já assustava. Então, não foi uma vida tranquila, não foi uma vida de paz, foi uma coisa que me tirou muita coisa, né? Entendi. Infelizmente, que nem eu estava falando para você, meus filhos se envolveram muito cedo nas drogas. E eu perdi um filho meu, né? Perdi um filho com 15 anos. Meu Deus. Eu acho que isso foi a pior dor do mundo para mim naquele momento, acredito. porque eu lutei muito por esse meu filho, muito. Mas eu sabia, porque acho que essa é a parte pior. Quando tu vê a culpa e tu saber que você é que foi responsável por tudo aquilo. Então, tentei me matar muitas vezes, né? Cortei pulso, toquei fogo dentro da casa, comigo dentro. Meu Deus. Mas foram coisas que tudo Deus não permitiu, né? Porque tinha Hoje um eu plano vejo maior. porque tinha um plano, né? Glória a Mas Deus. foi bem difícil. Esse meu filho que eu perdi foi muito difícil. Que, Era na o mais verdade, velho? É o mais velho, era o meu mais velho. E era um amor de pessoa, mas só que se envolveu de uma maneira no crime que ele falava para mim assim, mãe, eu estou tão envolvido que eu não tenho mais jeito de voltar. Eu não volto mais atrás, então a senhora tem que estar preparada para tudo. Ele falava para mim. Eu falava, que isso, menino, tu é doido? Eu falei, porque, na verdade, ele saiu de casa cedo. Ele foi morar lá para o Guarujá. E ali ele conheceu umas pessoas muito barra pesada mesmo. Muito, 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 muito. E ali ele se envolveu e acabou que o meu filho acabou perdendo a vida. Na verdade, num lugar que ele foi para um passeio e não sabia que a pessoa que levaram ele, que não foi só ele, na verdade, meu filho, quando ele faleceu, morreram 15 com ele. Meu Deus. Eles foram para um passeio lá em Jacareí, na casa de um amigo que ele conheceu no Guarujá. E parece que esse rapaz tinha um envolvimento muito grande lá e uma rincha muito grande. E quando eles chegaram lá, as pessoas que tinham a rixa com ele souberam que estavam na cidade, que tinha muita pessoa com ele. Eles achavam que era uma tocaia, e o que eles fizeram? Fizeram uma tocaia, e ali meu filho foi no meio inocente, né? Praticamente, porque não tinha nada a ver com aquilo ali. Sim, sim. E aquilo ali foi onde tirou totalmente meu chão, né? Nossa, eu Porque aí até o outro já com 11 anos já estava também. Já tomava conta de uma escadaria. Meu Deus, com 11 anos. Com 11 anos de idade. Então foi uma vida bem
Complicada, hein, Bem Marina? complicada, Difícil. bem destruída. Que hoje eu vejo, por um lado, e eu falo assim, meu Deus, como eu tô aqui? É só Deus, porque Meu não Deus, tinha com outra, certeza. não tinha outra Sua vida é solução. um milagre, né? É um milagre. Você estava dizendo então, né, que você, enfim, você perdeu os teus melhores anos da sua vida, né? Sua Sim, mocidade, sua adolescência, não estudou, não teve uma profissão, nada. Tudo era, né, o seu envolvimento com as drogas, teve filhos muito pequenos, com 15 anos você já era mãe. Até que então você chegou num estágio assim, que chegou uma overdose. sim. Então, eu perdi meu filho em 2000, né? Em 2000. Eu já tinha um outro relacionamento, já tinha um menino, já tinha meses, meu filho também. Com 2, 3 anos ele também andava comigo ali, né? Meu Deus, Ele andava acompanhando. Na verdade, as drogas eu escondia tudo dentro do carrinho dele. meu Deus. E ele era muito pequenininho. Isso aí já era um filho meu que eu tive de outro relacionamento que eu tive depois desse, né? Que eu Aham. conheci ele. E nessas aventuras desse pai do meu filho, que hoje, né? Hoje eu vivo com ele, tenho 20 e poucos anos com ele. Ele ia preso e eu ficava no lugar dele no tráfico. Então a gente ficava assim, quando ele estava na rua, porque eu fiquei presa 1 mês, né? Eu fui presa, Nossa. fui pega com 50 quilos de maconha, acho que era na época, e 50 gramas de cocaína. Uhum. E foi a DENARC de São Paulo que invadiu a minha casa e dessa vez eu fui presa. Só que é que nem eu falo, né? Quando Meu Deus. Deus tem um projeto, né? Tem, tem. Para mim ali a minha vida tinha acabado. Eu falei, vixe, não saiu nunca mais da cadeia. Mas Deus assim já tinha um grande projeto e estava tão perto de acontecer que eu fiquei muito poucos dias, eu fiquei 1 mês e pouco. E por falta de prova eu fui absolvida. Uau. Aí eu peguei, saí, fiquei um tempo, voltei de novo pro tráfico, né? Uhum. E esse menino, esse meu filho, foi bem sofrido a passagem dele comigo, porque ele era bebê de colo, né? E eu corri muitas vezes no meio das balas com ele no meu Meu colo Deus. ali. Foi uma coisa bem difícil. E quando foi no ano de 2000, eu perdi esse meu filho, que eu falei para você, com 15 anos, que Sim, foi que mataram ele. sim. E quando foi em 2001, em março de 2001, eu tive um encontro com Deus, mas até aí tentei me matar por muitas vezes, né? Devido à culpa que eu trazia dentro do meu coração, na minha mente, que eu fui culpada pela Da morte do morte do meu teu filho. filho. E isso era pior, acho que é um pior sentimento que a gente pode sentir, é esse, um sentimento de culpa, né? De saber, poxa, se eu tivesse boa, se eu fosse uma pessoa sã, se eu não tivesse seguido esse rumo de vida, o meu filho estaria vivo. Então era só o que vinha na minha Ou mente. seja, fora a tua culpa que você já Já carregava de ter carregava por jogado a todos os tua outros, vida, sim, né, sim. pro alto assim. Até de ver o outro também na mesma situação Meu que estava Deus. vindo Que também, logo né? você acaba perdendo também, né, Sim, o se medo era, eu falei assim, eu vou acabar perdendo o outro. Então a culpa era muito grande. Então era umas coisas assim, até eu já não tinha mais um relacionamento bom com a minha família, porque minha mãe, tipo, ela não aceitava mais que eu visse, que eu entrasse em casa. Então nossa. era muita coisa assim. Então a minha família se afastou muito de mim e eu me via muito sozinha. Então foi um momento que eu estava me sentindo muito ruim, porque eu morava sozinha lá com ele, que nem eu te falei, que o pai dessa minha filha que eu tinha me deixado essa casa, que isso foi uma preparação de Deus também. Isso foi de Deus, porque Deus sabia que eu precisava de um canto, porque se eu não tivesse um canto, eu acho que minha vida tinha sido pior, porque dentro da minha casa, minha mãe e minha família não aceitava, né? A situação da maneira que eu vivia, eles não Aham. aceitavam. Então, na verdade, eu não tinha uma solução. Então, aquele cantinho para mim era o meu cantinho, né? Sei. Foi o que Deus preparou para mim. Então, em 2001, em março de 2001, foi quando uma noite eu tinha usado muita droga. Eu já estava sem dormir uns 2 dias, mais ou menos. Aí eu comecei a passar mal. De tardezinha eu comecei a sentir umas faltas de ar e tal, mas aí eu continuei usando droga, normal. Uhum. Né? Eu falei assim, deve ser alguma coisa que eu estou sentindo, a pressão caiu, porque era sempre isso, né? E eu continuei usando droga. Quando foi à noite, eu comecei a ter a primeira overdose que eu tive foi dentro de casa. Mas rapidamente esse pai desse meu filho que eu tinha me levou para o hospital. Uhum. E quando foi no hospital eu tive a segunda overdose, mas Meu só que eu já estava lá dentro. Deus. Sim. Então quando eu cheguei lá eu já não tinha mais batimento cardíaco, já não tinha mais nada.
Eles botaram no oxigênio, né? Sim. E ali eu fiquei relutando pela vida, porque, na verdade, pelo que o médico falava, eu não voltaria mais. Da segunda overdose que eu tive, eu não voltava mais. Meu Só que Deus. por esse intermédio, nesse momento, isso eu falo uma coisa que isso me emociona muito de eu falar. E nesse intermédio que eu estava ali, naquela luta pela vida, foi quando eu tive um encontro com o Senhor. E eu falo isso muito forte, porque isso Glória a foi muito forte Deus. na minha vida. Sim. Foi muito forte, porque nesse momento eu pedia, dentro de mim, onde eu estava, que eu não consigo explicar isso para ninguém, porque foi uma coisa sem explicação. Nesse momento que eu estava naquela agonia de voltar para a vida que eu queria viver, então, com alguém eu falava que, naquele momento, que era para me dar uma oportunidade para me voltar. E eu falava assim, poxa, tem um Deus, e o Senhor falava que o Senhor tinha uma obra na minha vida. Você lembrou? Lembrei. Aham. Eu falava, todas as lindo. vezes que eu estava na minha situação mais difícil, o Senhor aparecia. E o Senhor falava que o Senhor tinha uma obra na minha vida. Então me dá uma oportunidade, mostra para mim essa obra que eu não entendia, né? Uhum. Que eu sempre falava, o que Deus pode ter com a minha vida? Uma vida tão ruim, uma pessoa tão perversa, que eu via, É né, aquela como coisa, será que Deus se era. interessa por pessoas como eu? Puxa, como eu, né? Eu ficava pensando, o que Deus tinha? E nessa hora eu fiz essa cobrança. Eu falava assim, poxa, o Senhor falou que o Senhor tinha um projeto, eu vou embora, deixando meu filho pequeno, me dá uma oportunidade de eu voltar. E ali, naquele momento, eu fui levada para um lugar que sempre eu falo, conversando com meus filhos, todo mundo falava que eu via um lugar muito obscuro, como se fosse um vale, Sei. muito seco. E eu me via ali dentro daquele lugar. E eu falava assim, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora, né? Eu quero ter uma oportunidade. Mas de outro lado, de longe, eu falo assim, eu via uma coisa muito bonita também, muito bonita. E nesse momento era aquela luta que eu estava, acho que da vida E a morte. e entre a morte. Aham. E Deus me mostrando, acho que aquele momento ele me levou para me mostrar, para mim decidir o que eu queria naquele momento. E eu falei que eu queria viver. Falei, eu quero viver. E se o Senhor me deixar voltar para criar meus filhos, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou entrar dentro de uma igreja evangélica. E eu vou entregar minha vida para o Senhor e nunca mais eu vou sair de lá. Era o meu desejo naquele momento, na minha luta. Uhum. E demorou a mais ou menos, acho que uns segundos, 5 segundos mais ou menos, eu voltei de novo. Aí meus batimentos cardíacos começaram a voltar de novo. E aquilo foi uma coisa assim que os médicos não entenderam o que estava acontecendo, né? Porque daí até aí, na verdade, estava difícil, porque eu não voltava mais, né? Porque a overdose é uma coisa que ela te dá naquele momento e é só um milagre para Sim. você voltar de Sim. novo. Eu Porque creio. geralmente, em todos os casos que muitas vezes eu ouço falar, a gente vai embora. Uhum. Não tem como voltar. Então, foi uma coisa, um milagre de Deus. A minha vida foi um milagre, porque eu voltei de volta. Meu E Deus. nessa volta minha, eu só sabia agradecer, porque eu tinha um filho pequeno que dependia de mim. Tinha 2 anos para 3 anos. Eu tinha uma menina que tinha 5 anos. Eu tinha ainda um rapaz que eu tinha que lutar por ele. Uhum. Então, a minha vida ainda estava naquilo ali. E nesse momento, quando eu voltei, eu fiquei, acho que até o final da noite, não, no outro dia. No outro dia, eu já saí do hospital, era no sábado. E eu me lembro como hoje, que a minha filha falou assim, mãe, tem uma igreja ali embaixo, na esquina. Vamos até lá. Sério? E eu falei assim, E ela eu não vou. sabia de nada? Não sabia. Ela falou, eu falei, eu vou. Eu vou porque eu voltei, porque eu falei algo para Deus e eu tenho que cumprir isso que eu falei. Eu falei, vamos. Aí eu fui embora com ela e entramos dentro dessa igreja. O interessante, que é muito engraçado, é que quando eu entrei dentro dessa igreja, todo mundo que me olhava, pelo fato das pessoas me conhecer muitos anos ali, saber quem eu era. Então o povo começou a trocar de lugar. Sério? Era muito interessante que eu vi o povo trocando de cadeira, um ia para cá, outro ia para lá. Quando eu vi, eu me vi sozinha no meio de um monte de cadeira, e minha Ai, filha ai, sentada, ai. mas aquilo para mim naquele momento não importava, Entendi. porque só tinha uma coisa que importava para mim, é que eu queria seguir, eu queria continuar vivendo. Então esse era o meu desejo. E era um dia de Santa Ceia. E eu entrei naquele lugar, eu escutei o culto ali, eu chorava do começo ao fim, eu chorei.
Quando foi no final, foi feito um apelo. E nesse apelo eu corri e me entreguei minha vida para o Glória a Senhor. Deus. Falei que eu queria aceitar Ele como o único Salvador da minha vida. Só que até aí eu ainda tinha um vício, né? Eu ainda tinha vício na Sim, cocaína. muitos Eu ainda anos, tinha né? uma vida de muitos anos, mais de 20 e poucos anos. Eu era viciada mesmo. Eu posso falar que eu era viciada porque eu não vivia sem a cocaína. E eu usava Meu muita Deus. droga. Só que o meu sentimento era dois. Eu falava assim, poxa, eu vou aceitar Jesus, mas eu vou sair daqui, eu vou usar droga. Naquele momento, aquele sentimento do meu coração era esse. E eu falava assim, meu Deus, do que vai adiantar? Mas foi uma coisa muito interessante que quando eu abri minha boca, que eu aceitei o Senhor como o único Salvador da minha vida, com Ele foi embora o meu vício. Glória a Deus. Eu Que saí coisa daquele linda. lugar liberta, Meu Deus. curada, porque quando eu aceitei Jesus, que eu voltei para minha casa, esse pai do meu filho, ele envolvido que ele estava ainda no tráfico, ele ainda traficava. Aham. Era o meio da gente sobreviver Sim. ali. E eu cheguei em casa, eu falei para ele falou para mim assim, e aí, como foi lá? Eu falei assim, ele falou, recebeu a reza? Eu falei, não, não é reza não, acho que é oração. E eu aceitei Jesus. Ele falou, aceitou Jesus? Ele falou, você tá ficando louca? Eu falei, eu aceitei Jesus e eu não vou usar mais droga. Ele falou, pronto, tu enlouqueceu mesmo. Eu falei, eu tô falando para você. Ele falou, tá bom, isso é pelo momento, né? Eu vou deixar aqui isso para você, que sempre quando ele saía, ele me deixava um saco de cocaína, de 10 gramas, que era para mim usar na minha noite, Aham. porque ele só voltava no outro dia também. Eu falei, eu não quero isso. Eu não uso mais isso. Ele falou, não, eu vou deixar aqui, porque às vezes deve estar com algum problema, isso é Ele não emocional. acreditou. Daqui a pouco vai passar. Aí eu peguei e falei para ele, não, eu não quero mais isso. Eu falei, eu vou te provar isso antes de você sair. Eu peguei e joguei dentro do vaso da privada e dei descarga. Nossa, ele ficou daquele jeito, tá louca de fazer isso. E daí então, irmão, desde então, nunca mais. Glória a Deus. Desde aquele momento, nunca mais. 21 anos hoje. Faz 21 anos que eu não uso droga. Nunca mais tive nenhuma recaída. Meu Então, na Deus, verdade, coisa eu tive linda. um encontro com ele. E Deus sabia que eu tinha que ter um verdadeiro encontro, porque o meu encontro com Deus foi verdadeiro, porque eu saí liberta da bebida, das drogas, do cigarro, de tudo. Eu saí Tipo, você liberta. saiu daquele dia da igreja, já era outra Já era Marinês. outra pessoa. Já era outra pessoa. Mas teve muitos casos, né? Porque até a gente sair de tudo isso, precisou Deus fazer muita Você tinha uma vida coisa. de crime, né? Sim, Essa vida de crime não foi tão fácil, não eu foi que fácil. acredito. Então, para mim sair, Deus foi tirando do meu caminho. Ele foi Entendi. limpando tudo aquilo que fazia parte daquele esquecimento, quando eu me entreguei para ele, que ele lançou no mar do esquecimento, Sim. ele foi tirando essas pessoas da minha vida também. E até então aí meu marido foi preso depois disso, porque Deus não ia deixar também eu num ambiente que ele já tinha me tirado, com uma pessoa que trabalhava ali dentro, fazia droga ali dentro, não. Ele tirou. E dentro da cadeia meu marido se converteu. Glória a Deus. Que coisa Então Deus já linda. sabia que precisava ele ir. E eu fiquei tão apavorada na época quando ele foi preso, porque eu já era nova convertida, estava na igreja, foram me avisar. Aí eu pensando no meu pensamento, como ele sempre, quando ele estava na rua, era ele que ficava, quando ele era preso, era eu que ficava. E o meu pensamento era o quê? Eu falei, pronto, agora eu vou voltar de novo. Voltar. Vou voltar de novo, porque como é que eu vou sustentar meus filhos? Mas Deus é tão maravilhoso que eu saí de uma venda de droga para uma venda de roupa, que é o que eu até hoje foi o que me sustenta. Encontrei uma moça, essa moça conhecida dele, do serviço, ela tinha umas roupas, falou, você quer vender roupa para mim? Eu falei, vixe, vender roupa? Eu vendia droga, não sei nem como começar isso, vender roupa. Não, vende, você não vai, eu não tenho nem amigo aqui. O pessoal bate a porta na minha cara aqui direto. Mas Deus é tão maravilhoso que eu consegui vender um guarda-roupa cheio de roupa daquela mulher. Olha, e ela me deu um valor equivalente na época de R$400. Aí eu falei, mas o que eu vou fazer com R$400, meu Deus? Eu daqui a mais um mês, um homem preso, eu falei, eu vou voltar de novo, porque eu não vou ter dinheiro. Ele falou, não, você vai pegar esse dinheiro e vai para São Paulo. E eu fui para São Paulo e até hoje o que me sustentou, todo o tempo que ele teve preso e tudo foi isso. Então, aí dessa minha vida veio o meu filho, depois que teve também uma experiência, veio para Jesus, a minha outra filha também que eu já tinha, né? E esse menino que era o meu pequenininho, hoje em dia ele
faz parte do louvor, né? Glória a Deus. Lá tenho minha outra menina também que faz parte lá também da igreja, também de agora a mocidade, né? Que ela é adolescente, mas agora tem 18 anos. E eu tenho, infelizmente, eu tenho um filho afastado que é o mais velho, que se converteu, mas devido ao casamento, tudo não ter dado certo, se afastou. Mas isso é por enquanto, né? A gente sabe que tudo por enquanto. Ah, E a com luta da gente é certeza. essa. Hoje, para a glória de Deus, eu sou missionária, né? Fui consagrada Sim. missionária, porque com 2, 3 anos que eu estava dentro da igreja, Deus me deu um sonho e falou para mim que era para mim ir para as ruas buscar as pessoas que eu tinha viciado. Então, aquele momento era o momento de eu voltar e resgatar Meu o Deus. que muitas pessoas eu tinha feito se perder. Aham. E eu falei, mas como isso? O Senhor falou, você vai começar a levar um sopão para a rua. E eu falei com o meu pastor, na época era o Rodrigo, Uhum. pastor Rodrigo, filho do pastor Sebastião. Aham. E ali nós começamos uma trajetória que dura 13 anos já, levando comida à rua. E hoje eu faço um trabalho de evangelismo através dessa marmita, que foi uma estratégia que Deus nos deu para poder chegar, né? Sim, Porque a gente chega com alimento, ninguém quer ouvir nada com uma barriga vazia. é Mas quando a verdade. gente chega com alimento, e ali, então hoje em dia eu resgato eles da rua, aqueles que querem se cuidar, a gente põe no carro, leva para casa de recuperação, né? Acompanha ali, né? Com Aham. acompanhamento, ajudando com cesta básica, essas coisas assim. E esse tem sido o meu trabalho. Coisa linda, Marinês. E agradeço a Deus, porque hoje esse trabalho foi reconhecido aqui pela nossa pastora, Sim, né? sim. Hoje você é uma da... É, Tá com a gente no Mulher V, né? Departamento muito feminino. maravilhoso, porque hoje esse trabalho é feito na Baixada Santista. Ele foi plantado esse ano, agora no mês de Aham. março. Aham. Nossa pastora abraçou esse trabalho do Marapé. E hoje nós vemos todas as congregações aí de região Santos toda fazendo esse trabalho. Então, eu sou muito grata a tudo isso, porque era uma forma, não tem como pagar, nunca vou ter como pagar o que Deus fez pela minha Nossa, vida, nem fale, o meu que hoje eu Deus, que sou, coisa porque linda. hoje, que nem eu falei, né? Uma casinha que era um barraquinho, Aham. hoje é uma casa de 2 andares, de 3 andares, Uau, olha isso. e o que Deus tinha me prometido sobre um barranco que nós tínhamos lá do lado da casa, ele falou que ali ia sair muitas casas, e eu não via como sair essas casas. Mas elas saíram, elas estão lá, né? Tem 15 casas lá. Uau, olha isso. Então, Deus, ele trabalhou nos momentos certos da minha vida. Ele me libertou, ele veio cuidando da minha casa, da minha família, para que transformasse, para que eu pudesse andar, eles andar junto comigo. Então, eu fui, na verdade, um espelho, um testemunho dentro Sim, da minha casa para eles. A minha mãe morreu salva, glória a para a glória Deus. de Deus, viu eu salva, né? Que foi maravilhoso. Meu pai morreu salvo, tive um irmão que se converteu também, morreu salvo, foram tudo batizados aqui na sede. Graças Então, a hoje em Deus. dia eu tenho uma família, minha família é muito grande, muito mesmo, mas quase todos cristãos. Glória a Deus, E Marinês. muitos já se converteram agora há pouco tempo, e muitos já estão vindo, e Deus está fazendo uma grande obra na minha família inteira, né? Onde eu era vista como uma ovelha negra, né? Hoje eu sou vista como uma pessoa que chegou para poder trazer, apresentar para eles a melhor coisa do mundo, Meu que é Deus. Jesus de Nazaré, que é Glória a aquele que pode Deus. mudar, transformar uma vida que às vezes a pessoa pensa que está perdida. Então, não pense que a tua vida, ou se teu filho está na droga, ou se teu esposo está na droga, ou se você tem alguém da tua família que está com alguma situação perdida, seja ela qual for. Deus, ele é poderoso para nos É. libertar, para fazer um grande milagre. Eu estou aqui, prova viva disso, né? Aquele que dizia que eu não ia durar 5 anos, nem não tinha uma visão de vida. Hoje eu estou aqui para a glória de Deus, com 56 anos, e servindo a Deus com alegria. E eu creio que, se Jesus não voltar, eu ainda vou trabalhar muito para Ele Glória a ainda, porque esse Deus. é o desejo do meu coração, Dando né? frutos, né? Muito. Muitos frutos para a glória de Para a glória Deus. de Deus. Marinês, que coisa linda, viu? Quero louvar a Deus louvar o nosso Deus, né? Da maneira tão linda com que Ele ministrou a salvação na sua vida e vem trabalhando até agora, Até agora, né? todo dia. De maneira espetacular, assim, meu Deus, como Ele cuidou, como Ele preparou, como Ele abriu caminhos, como Ele fechou portas necessárias que fossem Sim. fechadas, né?
e como realmente ele se apresentou a você de uma forma tão linda e Sim. como hoje você o apresenta a outras Para pessoas. outras pessoas. Coisa linda, o nosso Deus, ele é simplesmente extraordinário, né? Ele pega, bem que a Bíblia diz, né? Ele pega as coisas vis deste mundo, né? Os Verdade. improváveis, né? E transforma e faz assim, ó, o que ele fez na sua vida. Glória a E ele Deus. tem feito isso em todo mundo, enquanto a gente conversa aqui, Jesus está Tá transformando, transformando. Jesus está mudando vidas, Jesus está Sim. tocando em corações, né? E o nosso Deus é assim, gente. O que eu tenho para dizer para você que está em casa são duas coisas. Primeiro, que você que é evangélico, que você conhece a Jesus, que você seja sensível à voz de Deus, como foi aquela moça que não se cansava de entregar um folhetinho para uma mulher drogada, que aparentemente sem a menor chance de alguma coisa. Mas aquela mulher ou aquela menina, não sei, entregava o folhetinho para ela, mesmo drogada. Mas olha, Jesus tem uma obra na sua vida, ele vai fazer de você uma missionária. E isso valeu, porque na hora do aperto ela lembrou daquilo. O Espírito Santo fez Marinês lembrar do que aquela mulher havia dito. E ela reivindicou do Senhor aquilo. Falou, Senhor, o Senhor disse, né? O Senhor disse. Então, se isso for verdade, muda a minha vida, me dá mais uma chance. E a mensagem também é para você, que de repente está exatamente como Marinês. De repente chegou aí drogado, drogada, sintonizou a TV aqui no programa, se interessou por essa entrevista, por essa história. Jesus quer fazer o mesmo, ele pode fazer o mesmo por você. Jesus ama a sua vida e ele tem um plano espetacular a realizar na sua vida e através da sua vida. Então procure uma igreja evangélica, aceite Jesus, porque ele é o único capaz de dar jeito na sua vida. As pessoas dizem, para você não tem mais jeito, você não vai chegar em lugar nenhum. Mentira! Jesus, ele dá jeito sim, ele muda, ele transforma totalmente. Para ele não há impossível. Você viu aqui, olha, se quiser, a Marinês está lá, procura a nossa igreja, Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Santos no Marapé. Você vai lá, procure, fale com ela, converse com as pessoas que de repente conheceram, né, a Marinês ainda, como ela era antes, e você vai ver e comprovar realmente o que Jesus, com seus olhos você vai ver o que Jesus pode fazer. Marinês, Deus te abençoe, viu? Amém. Que tempo bom foi esse aqui, né? Falando das coisas de Deus e do poder de Deus, né? Isso é poder de Deus, gente. Isso é o maior milagre, sabe? O maior milagre não é um cego ver, não é um paralítico andar. O maior milagre é isso. É uma vida Né? resgatada. Não é? Né? É um resgate, é o impossível. E isso Jesus faz e faz muito bem. Afinal, ele veio para os doentes, ele veio para os necessitados, ele veio para os aflitos e oprimidos pelo diabo, para trazer salvação e libertação. E ele continua o mesmo e quer fazer isso na sua vida. Marinês, um abraço, viu? Muito que Deus te abençoe, louva a Deus pela sua vida, por tudo que Deus tem feito. E que o Senhor continue te ajudando e te usando poderosamente. Viu? E que a sua história alcance muitas pessoas e possa tocar em muitas delas através desse programa aqui, tá bom? Deus te abençoe. Queridos, Deus também abençoe a todos vocês, que vocês tenham aí um resto de dia muito feliz na presença do Senhor e até o próximo Vidas Transformadas. A gente se vê. Tchau, tchau.